engrandecemos o teu santo nome. Te agradecemos, Deus, porque podemos nos derramar diante de ti. Podemos colocar as nossas vidas em teu altar, Senhor, e ter a certeza: o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Teus ouvidos estão abertos, teus olhos estão atentos, tuas mãos estão erguidas, Deus. O Senhor é o nosso Pai, e nós queremos mesmo, Senhor, nos derramar diante de ti. Nós queremos mesmo colocar as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Não há outro lugar, não há lugar melhor, não há outra alternativa, não há uma proposta melhor. O Senhor é o mais precioso, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o único. Por isso, Deus, todas as vezes que os nossos olhos estiverem se desviando do Senhor, todas as vezes que o nosso coração estiver distraído, Pai, nós pedimos ao Senhor, chama a nossa atenção, coloca-nos aos pés da cruz, porque aos pés da cruz somos completos. Aos pés da cruz nós nos encontramos, entendemos o propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para adoração, fomos criados para exaltar o teu nome, fomos criados para ser o teu povo nessa terra, para ser sal da terra, luz do mundo. Nos equipa, poderoso, nos equipa, nos leva a fazer aquilo que está no teu coração antes da fundação do mundo. Não queremos outro lugar, queremos o centro da tua vontade. Arranca o que for necessário, Pai, tira o que for preciso, Deus, porque queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe as nossas vidas, Senhor. Recebe. Somos teus. Somos teus. E essa é a melhor parte das nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Queria que você se assentasse em nome de Jesus. Estamos nesse último domingo de novembro, dia de eleição. Quem votou aí? Dá um glória a Deus. Todo mundo votou, aleluia. Tem que votar mesmo. Não vou perguntar em quem você votou, fique à vontade. Um dos dois. Mas eu queria lembrar você que o Senhor tem nos chamado para isso, para sermos igreja, para sermos adoradores. O Senhor tem nos chamado para isso, para ouvirmos a voz dEle. Irmãos, todas as vezes que a gente encontra o Senhor, coisas precisam mudar na nossa vida. A gente corre, trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro, se endivida, entra em coisas, sai de coisas. Mas quando você tem a sua vida nas mãos de Jesus, algo precisa mudar. Seus objetivos, suas prioridades, seu coração, suas atitudes, seus hábitos, talvez seu jeito de se vestir, não sei. Mas precisa haver mudança, porque o nosso Deus é Deus que nos transforma em nova criação. E nós temos entendido que isso acontece de dentro para fora. Então todas as vezes que você vem a um lugar como esse, todas as vezes que você colocou a sua vida em Deus, entenda isso. Não é mais para andar como era, não é mais para apenas se assentar no banco de uma igreja, aqui no caso uma cadeira, mas é para você passar por uma revolução. A sua vida será totalmente mudada. E se você ainda não percebe essa revolução, se você ainda não percebe essa grande mudança, então saiba que Jesus quer operar isso.
Em nome de Jesus, seja um profeta de Deus aí nesse crente bonito, abençoado, mascarado que está aí do seu lado. Fala, Deus quer revolucionar a sua história. Em nome de Jesus. Nós não trocamos de religião, nós não trocamos de endereço religioso. Isso é muito pouco. Nós passamos por uma revolução, nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. E isso precisa impactar a nossa vida de 6 da manhã à meia-noite. E de meia-noite às 6 da manhã impacta os sonhos também. Porque é assim que o Senhor trabalha. Irmãos, nós estávamos na quinta-feira, lá na nossa favela favorita, Sucupira. Então quero que você ore por esse lugar. Quem conhece o Sucupira aqui? Quem já ouviu falar desse nome aí? Não é um lugar bonito, não é um lugar atrativo, mas é um lugar que o Senhor colocou em nossos corações. E eu sei que não apenas nós, Igreja Presbiteriana Independente de Parque Brasil, mas outras igrejas, outros pastores, casas de recuperação, porque é um grupo muito grande de homens e mulheres que estão presos, totalmente presos no crack, e estão com as suas vidas escravizadas. E nós estamos ali, e estamos felizes por estar ali, é um chamado de Deus. E o ano passado, nós fizemos Deus nos deu a estratégia de marcar aquele lugar de alguma forma. E aí nós construímos um barraco. E aí talvez você possa dizer assim, poxa vida, pastor, um barraco, vocês podiam fazer uma casa. Mas você não está entendendo, um barraco lá de madeira bem feitinho é tipo Alphaville, assim, é um negócio fora do normal. Porque lá é de PVC, é de placa de qualquer coisa, é de lona, é de sei lá o que é, que tem de tudo lá. E aí nós queremos esse ano mais uma vez fazer isso. Então você que tem habilidades manuais, procura o Eduardo ali, dá um alô aí, Eduardo. Nós estamos querendo ir lá. Se você tiver assim, de repente na sua garagem tem lá uns pontaletes, uns madeirites, assim, coisa boa, mas que você sobrou e você, queria me livrar disso. Então você fala com a gente que a gente vai passar um catabagulho lá, sabe o que é catabagulho? Mas não coisa que não serve, né, irmão? Coisa para abençoar. E aí a gente vai construir esse barraco lá e teremos uma ceia. O ano passado nós também fizemos isso, né? Fizemos um jantar gostoso lá, fizemos um culto, tivemos um tempo abençoado. Mas acima de tudo, nós queremos que você ore por aquele lugar. Nós, todas as vezes que entramos ali, nós percebemos assim, nitidamente, um lugar escravizado. Satanás colocou o seu cetro ali e acredita que tomou posse daquele lugar. Em alguma medida nós vemos essa posse, esse domínio. Mas quando chega o povo de Deus, quando chega a igreja do Senhor, quando chega a presença do Pai, a luz do Senhor, as trevas precisam bater em retirada. E eu queria que você fizesse parte disso, orando, intercedendo mesmo. E se você puder, estando conosco, dia 17 de dezembro, nem sei que dia cai, é uma quinta-feira, mas nós estaremos lá. Então a gente vai passar o dia inteiro lá, vamos construir esse barraco, vamos fazer uma ceia, vai ter um culto abençoado. Faça parte disso, em nome de Jesus. Outra coisa que eu queria que você agendasse aí, escrevesse aí na sua agenda. No dia 20 de dezembro nós teremos o nosso culto de batismo, recepção de novos membros. Então você que já está com essa decisão tomada aí no seu coração, nós reservamos 2 dias 6 e 13 de dezembro, domingo que vem e o outro, para nós termos um tempo de oração, de ministração, de bate-papo. Vai ser das 11h30 até no máximo, estourando 13 horas, para não atrapalhar o seu almoço. E aí você que vai entrar na igreja, você que vai ser batizado, você que vai fazer parte dessa família abençoada, venha. Você pode vir no culto, participa de manhã, e aí acaba o culto, a gente já fica nessa reunião, vai ser um tempo gostoso. São só 2 encontros, então por favor organize-se, venha. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós nesse tempo, em nome de Jesus. E como eu já disse, semana que vem é dia 6, então acho que você já entendeu, já estaremos em dezembro, último mês do ano de 2020, meu Deus, 2020 já foi, já acabou, e todos os primeiros domingos do mês o que temos? Ceia. E qual que é o lema aqui do Parque Brasil? Crente que é crente que é crente toma ceia. Imagina que você foi convidado para um banquete. Imagina aí, um negócio que você gosta de comer assim. Você se organizaria para vir? Você faria de tudo para estar nesse lugar, sim ou não?
Quem está morrendo de calor aí, não está conseguindo nem falar assim ou não? Meu Deus do céu. Tá todo mundo assim, ó, largado na cadeira, assim. Tá quente, né? Meu Deus. Mas você certamente faria todo o esforço para estar nesse banquete. Deixa eu te falar. O que teremos aqui no domingo que vem é um banquete assim, muito, mas muito maior, muito mais importante. Não vai encher a nossa pança ou a nossa barriguinha, mas vai encher o nosso espírito, vai renovar a nossa aliança com o Senhor, vai nos dar condições de andar com Ele de maneira mais íntima. Então separe aí amanhã, domingo 9h30 ou à noite, 18 horas, venha. Se quiser vir nos dois, venha também. Uma vez uma pessoa perguntou assim: pastor, tomei ceia de manhã, posso tomar de noite? Pode, eu vou servir ceia por aí. Às vezes a gente toma 4, 5 ceias, né, Júnior? Quanto mais, melhor. Domingo que vem estaremos aqui, amém? E última coisa, para que você não se esqueça, estamos com as células esparramadas. Segunda tem célula, terça, quinta, sexta, sábado. Você não pode ficar de fora. Veja se tem um crente bonito aí do teu lado, mantenha ele bem acordado nesse calor e pergunta para ele: você já está numa célula, meu irmão? Você já está numa célula, minha irmã? Se você perceber que ele ficou com cara de paisagem, não sabe nem o que está acontecendo, você já pega ele e fala: você vai na minha, segura aí, já pega o contato, já passa um WhatsApp, leva, porque é um tempo de comunhão, é um tempo de busca, é um tempo de crescimento, e nós queremos crescer. Quem quer crescer em Deus? Porque se for na altura, caiu a casa, mas em Deus podemos crescer, amém? Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, último livro do Antigo Testamento. Conhecido texto da palavra. Eu vou ler apenas o versículo 10. Malaquias 3:10 está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém. Queridos, esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, e nós sempre falamos com aqueles que estão nos visitando: fique em paz, fique à vontade, não se sinta constrangido, não pense que você é obrigado a dar alguma coisa. Fique tranquilo, nós queremos que você ouça a voz de Deus, nós queremos que você adore ao Senhor, nós queremos que você saia daqui abençoado, então não se preocupe com oferta agora. Mas se você faz parte da IPI de Parque Brasil, quem faz parte da IPI de Parque Brasil? Dá um glória a Deus aí. Você sabe que o Senhor tem colocado em nossas mãos muitos desafios. Você sabe que o Senhor tem nos levado a fazer a sua obra, a fazer a sua vontade. E nós também entendemos que todas essas coisas acontecem com recursos financeiros. Eu estava dizendo hoje pela manhã que no domingo passado, à noite, eu estive com a minha esposa e o engenheiro Braulino. Fomos lá na nossa congregação, lá em Vargem Grande. E nós estamos com um problema grave lá. Porque lá cabe mais ou menos 40 pessoas e a gente tinha mais ou menos umas 39. Então assim, nada de espaçamento, estava um negócio cheio. E nós fomos lá exatamente por isso, né? Vamos pregar a palavra, mas também perceber a necessidade de aumentar aquele espaço. Então a gente tem uma laje maior, mas dividimos lá para colocar salas, cozinhas. E aí a gente tem que arrancar as salas, arrancar as cozinhas, deixar o templo maior, arrumar um outro espaço para sala, para cozinha. Então assim, isso certamente envolve investimento, envolve dinheiro. Eu estava dizendo de manhã que esse é um bom problema. O problema de espaço para nós é um problema assim que a gente fica feliz demais. Quando alguém chega do ministério infantil e fala assim: pastor, a sala está cheia, pastor, tem que abrir mais uma sala, pastor, a congregação não está cabendo mais gente. Nós estávamos com esse problema aqui. Estava meio cheio, construí uma galeria. Agora a gente está espaçado, né? Tranquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu espero em nome de Jesus que em no máximo 2 anos a gente tenha um problema de espaço aqui. Quem está orando por isso, trabalhando por isso e desejando isso? Aqui não, esse negócio aqui, daqui a pouco vai sair essa faixa horrível aqui do CT, interditar a nossa igreja, já a gente vai estar junto e misturado.
Mas eu quero que você entenda isso. Deus quer que a obra dele cresça, Deus quer que a obra dele avance. Nós estamos lá na África, lá na cidade de Beira, missionários Vinícius e Francis, nós estamos ali no Vargem Grande, Pastor Davidson, nós estamos lá no Sucupira. Ano que vem nós teremos associação aqui na igreja. Então nós estamos entendendo que o Senhor quer que a gente alargue as tendas, que a gente estenda as estacas e que a obra dele cresça, avance. E o seu dízimo, a sua oferta, é um instrumento de Deus para essas coisas. O teu dom, o teu talento, o teu chamado é um instrumento de Deus para esse avanço. O teu joelho dobrado, as tuas mãos erguidas, a tua intercessão, a tua oração é um instrumento de Deus para que a obra dele avance. Então, querido, faça parte daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Sabe o que é lindo nisso? É que nós investimos e o Senhor ainda diz, Ele fala algo muito lindo aqui na sua palavra: vejam se não vou abrir as comportas dos céus, vejam se não vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É muito forte isso, porque a Bíblia está dizendo que quando nós abençoamos o reino de Deus, o Senhor nos abençoa. O Senhor provê para nós. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter casa na praia, que você vai ter iate, que você vai ter jatinho. Eu não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que Deus vai te sustentar e vai dar a você condições de ser uma bênção no reino de Deus e de ser um provedor da casa de Deus. Amém? Vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor. Pai, nós entendemos que o Senhor tem nos desafiado como igreja para sermos instrumentos teus. Pai, nós estamos querendo dizer sim ao teu chamado, nós estamos querendo avançar, crescer, ir além. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use as nossas vidas, use os nossos dons, os nossos talentos, use, Pai, as nossas habilidades, usa, Senhor, as nossas vidas, usa, Deus, as nossas finanças. O Senhor tem sido bom, tem suprido a nossa necessidade. E nós não queremos ser, ó Deus, egoístas, nós não queremos olhar apenas para a nossa necessidade, nós queremos olhar para a necessidade do oprimido, do perdido, daquele que precisa de vida, de libertação. Nós queremos olhar para o outro, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida diferente do que o mundo tem pregado. O mundo tem pregado uma vida de egoísmo, cada um olhando para si. Mas o Senhor nos chamou para olhar para o outro, para olhar para o próximo. E isso passa, Senhor, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Porque quando colocamos dinheiro aqui, Pai, isso se transforma em vidas restauradas, em casamentos restaurados, em homens e mulheres libertos, Pai, dos vícios, presos pelas cadeias de Satanás, são soltos. E nós vemos o reino de Deus, o teu reino, Pai, avançando, crescendo. Nós queremos fazer parte disso, Senhor. Eu quero orar por aqueles que estão desempregados. Eu quero orar por aqueles que têm passado dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos poderosas para abençoar, para abrir portas, Senhor, para trazer novas oportunidades, novos negócios, novos empreendimentos, novas situações. Senhor, vai à frente. Queremos ser abençoados e, acima de tudo, Pai, cuida do nosso coração. Não queremos amar o dinheiro, não queremos servir ao dinheiro. Queremos que o dinheiro seja o nosso servo e que possamos abençoar a tua obra. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Esse envelope azul é envelope de oferta, então pegue ele, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, dê o seu melhor ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos assentar? Nossas vozes com
Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Crianças entre 9 e 12 anos, hora de vocês subirem. Dirijam-se ali até o fundo da igreja. Incentiva o seu filho a subir. E você que tem mais de 12 vai ficar aqui. Quero te apresentar o pastor Leandro. Quem conhece o pastor Leandro aí? Alguns. Nós estamos felizes por receber o pastor Leandro. Ele é pastor lá na IPI de Rolândia. Não sei se você sabe, mas a IPI de Rolândia está entre as 2 ou 3 maiores IPIs do Brasil. Igreja do pastor Silas mais conhecido aqui. Então o pastor Silas trabalha junto com o Leandro. E ele e a esposa estão com as malas prontas, porque estão indo trabalhar em Petrolina, Pernambuco, plantar uma igreja lá. Então a partir de hoje que eles estejam em suas orações. Sabemos que é um desafio grande o sertão nordestino, mas sabemos também que o Senhor vai à frente e tem interesse nisso. E nós também temos interesse nisso, porque nós temos plantado sementes aqui de que vamos abrir uma igreja no Nordeste. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Nós não sabemos nem quem vai. Alguém que levantou a mão aí vai nem sabe. O Senhor está preparando. E nós já temos a base lá, né? Então já de lá para mais para lá, não sei como é que nós vamos, mas vamos, em nome de Jesus. Então eu queria que você orasse pela vida do pastor, queria que você erguesse sua mão, que nós pudéssemos interceder pela vida dele e que o Senhor possa usá-lo de maneira maravilhosa. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida do teu filho, obrigado por essa aliança, por essa parceria, por essa amizade. Quero pedir a ti, Senhor, em nome de Jesus, usa a vida do teu filho, tudo aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Pai, possa ser transmitido, possa ser derramado, possa transbordar da vida dele, e que todos que estão aqui, Senhor, nessa noite possam ser abençoados, impactados pela tua voz. Quebra, Pai, toda inquietação, quebra toda timidez, todo medo, quebra, Pai, todo levante, tudo, Pai, que tenta impedir a tua obra, seja lançado nas trevas, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa mover especialmente, Pai, neste lugar, nessa noite e sempre, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, que alegria estar aqui. De fato, assim, eu estou muito feliz. Já tive uma experiência com alguns irmãos, né? Tô vendo ali o Eduardo, glória a Deus, que bom te ver, meu irmão. A gente foi junto há um tempo atrás, né, lá para Minas Gerais. Me lembro bem daquele dia em que cheguei aqui, não conhecia ninguém, né? E a gente embarcou junto com os irmãos, pastor Fábio e uma equipe, e nós fomos lá para Minas juntos. Foi maravilhoso, né? Participamos lá do imersão, né? Foi um tempo muito gostoso na presença do Senhor. E aí criamos aí esse vínculo, né? E eu louvo a Deus, queridos, por essa igreja. Hoje pela manhã já disse, mas vou repetir aqui. Vocês são muito falados lá em Rolândia, viu? E bem falados para a glória do Senhor. A gente tem ouvido daquilo que Deus tem feito aqui neste lugar, né? Como o pastor Fábio disse, a gente está trabalhando ali junto com o pastor Silas, né? Que é bem conhecido. Quem conhece o pastor Silas? Levanta a mão. Você sabe que hoje é aniversário dele, né? Sabe? Você que tem contato com ele, manda um recadinho para ele, tá certo? Hoje é aniversário, né, do pastor Silas. A gente já conversou hoje. E ele tem sido uma bênção, né? Lá em Rolândia. E eu louvo a Deus, né? Porque andando por aqui, pelo Grajaú, né? Por essa região, fiquei pensando, puxa, é o lugar do pastor Silas, né? Que bênção. Louvo a Deus por essa igreja, pela sua vida. E eu peço mesmo, irmãos, que vocês estejam orando por nós, né? Eu, minha família. Nós temos 2 filhas, a Isabela com 9 anos e a Heloísa com 6 anos, né? Elas não puderam estar conosco aqui, mas conto com as orações dos irmãos por toda a nossa família, né? Minha esposa está aqui, dá um tchauzinho aí. Juliana, né? Uma bênção, minha companheira. Estamos casados já há mais de 15 anos. E é um milagre de Deus, irmãos, na minha vida, né? Meu Deus, depois você vê a gente pertinho, você vai testemunhar esse milagre, né? Deus me abençoou grandemente. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, meu amor. Você é uma bênção, glória a Deus. Falo isso aqui diante de todos, para a glória do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Irmãos, que alegria compartilhar a palavra do Senhor, né? Hoje pela manhã foi muito gostoso, um tempo também com a palavra.
E eu quero nessa noite pensar um pouco mais, né, na palavra de Deus. Obrigado aqui, Rafa, por estar comigo. Glória a Deus, que bom que você está aí no teclado. Nós temos um tempo aqui especial. Feche os seus olhos ainda, irmãos, em nome de Jesus. Quero que você aquiete o teu coração nessa hora. É um tempo em que nós podemos receber a palavra do Senhor, irmãos. E essa palavra, ela é poderosa, ela é transformadora, irmãos. Como é poderosa a palavra de Deus. Valorize esse poder que há na palavra. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai ministrar o teu coração. Eu não sei se você nessa noite tem uma expectativa. Eu creio que essa expectativa é necessária. Aumente a tua expectativa, não porque eu estou aqui, não porque eu me dispus a estar aqui, vindo lá de Rolândia. Eu estou aqui, irmãos, como um instrumento, como um canal, que a glória do Senhor se revele sobre a tua vida, que venha dos céus aquilo que você deseja, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Eu clamo nessa noite para que o Espírito de Deus trabalhe o teu coração, que essa igreja seja ainda mais edificada, em nome de Jesus, fortalecida, diante de tantos desafios que Deus tem colocado em suas mãos. O Senhor vai capacitá-los dia após dia. O Senhor vai conceder a vocês ainda mais um espírito de ousadia em nome de Jesus. Porque o Senhor não nos deu covardia, um espírito de covardia, não. Ele nos deu um espírito de ousadia. E é no nome de Jesus que nós vamos avançar para a glória do Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja do Senhor marcha vitoriosamente na dependência da ação, do poder, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Juízes, capítulo... Obrigado, minha irmã. Livro de Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos ler inicialmente aqui os versículos de 1 a 3, mas depois a gente vai destacar outros versículos também desse mesmo texto. Nós vamos olhar também para Juízes capítulo 5, nós vamos olhar aí para vários textos desse livro que é tão especial. Juízes capítulo 4, versículos de 1 a 3 inicialmente. Se você encontrou, fique em pé aí no seu lugar, vamos ler esse texto aí todos juntos em pé. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Versículo 3 mais uma vez. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amados, nós, como povo de Deus, nós vivemos debaixo de uma promessa de Deus. Quantos têm promessa do Senhor aqui? Ah, irmãos, são grandes as promessas que Deus tem para as nossas vidas, para nós como seu povo. E eu creio, irmãos, cada vez que tenho a possibilidade, né, de ouvir sobre Parque Brasil, de conversar com os irmãos, e hoje especialmente estando aqui, eu creio, queridos, que grandes são as promessas que Deus tem através desta igreja em nome de Jesus. Ah, irmãos, Deus tem coisas grandiosas. Sabe, irmãos, isso aqui não é aquela palavra assim comum de pregador, não. Sabe, é uma verdade que arde dentro do nosso coração. Eu creio que isso vai acontecer. E quando Deus faz promessa sobre a nossa vida, Ele se encarrega de conduzir o seu povo ao cumprimento da promessa. Mas aqui, irmãos, no texto que a gente lê, a gente percebe que esse povo que tem promessa, ele está vivendo um tempo de opressão, ele está vivendo um tempo de grande dificuldade. Mas antes da gente pensar no que está acontecendo aqui em Juízes capítulo 4, eu queria recuperar um pouquinho para você o que antecede esse tempo. Vamos localizar, queridos, Juízes capítulo 4 na linha da história.
É importante a gente fazer isso porque a gente vai reconhecer ainda mais a grandeza de Deus. Fato é que antes desse tempo aqui, chamado tempo dos juízes, o povo de Deus estava sob a liderança de Josué. Josué que foi sucessor de Moisés, esse homem guerreiro, esse homem corajoso, esse homem que tinha uma característica linda, ele era um servo, ele serviu Moisés, e aí então ele é levantado pelo Senhor para liderar o seu povo, a partir do momento em que Moisés morre. E aí quando você vai para o final desse período, da liderança de Josué, você percebe que Josué ele chama o povo para renovar o seu compromisso com Deus. Você se lembra daquele texto, né, de Josué capítulo 24, 15, quando Josué diz assim: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele faz uma declaração que é maravilhosa. Eu quero que essa declaração seja verdade na tua vida, em nome de Jesus. Ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Diga assim comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, o seu vizinho vai escolher o que ele vai servir, o meu vizinho vai escolher o que ele vai servir, mas uma convicção eu tenho, e é a mesma de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É esse o nosso coração. E aí, irmãos, o povo responde. Josué faz aqui um desafio, e o povo responde a esse desafio. E a resposta do povo é a seguinte: o povo responde: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Não, Josué, nós estamos juntos. O povo faz essa declaração à liderança. E às vezes, irmãos, a gente faz declaração à liderança, não é verdade? A gente chega para o pastor e fala assim: pastor, estamos juntos, pastor, vamos lá, vamos encarar esse desafio. Como é que é Vargem Grande, né? Congregação, Sucupira, não é isso? Vamos junto, glória a Deus. E às vezes, irmão, a gente topa as paradas de Deus, né, para a nossa vida. E é isso que o povo está respondendo a Josué aqui. Acontece, irmãos, que Josué ele vai numa caminhada de conquista de Canaã, e ele avança, ele conquista. Josué é um conquistador, norte, sul, leste, oeste. A gente falou um pouquinho disso hoje pela manhã. O que você pode perceber comigo é que Josué, ele dá o seu melhor para Deus, mas o melhor dele ainda não é tudo. Quero dizer para você, meu irmão, que o melhor que a tua liderança está dando ao Senhor ainda não é tudo. Sabe por quê? Porque você precisa participar em nome de Jesus. Nós não podemos ser uma igreja que transfere a responsabilidade para a liderança e fica então para assistir o que vai acontecer. Nós queremos ser um povo que participa. Por isso nessa noite eu quero pensar com você esse tema sobre estarmos envolvidos na conquista. Quem deseja se envolver na conquista? Queridos, há promessa, e a promessa é de conquista. Então eu quero me envolver. Eu não quero transferir a responsabilidade de conquista para a minha liderança. Eu quero fazer parte. Acontece que quando você entra no livro de Juízes, aí no capítulo de número 1, no capítulo de número 1, você vai perceber que depois da morte de Josué, aquela declaração, na verdade no capítulo 2, você vai perceber que depois da morte de Josué, aquela declaração que dizia assim: Josué, nós estamos juntos, longe de nós abandonar o Senhor. Essa declaração ela não é honrada. Aquele povo que fez uma declaração tão importante, ele não deu conta de transmitir esse comportamento de fidelidade aos seus filhos. E depois de algum tempo, a Bíblia vai nos mostrar que nasce uma geração que não conhecia o Senhor. A geração seguinte não conhece o Senhor, porque nós estamos olhando para uma geração que declara comprometimento com os seus lábios, mas a sua prática de vida é diferente daquilo que os seus lábios declaram. Isso é extremamente grave, irmãos. Nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso meio. Nós precisamos ser aqueles que declaram fidelidade e que vivem fidelidade para a glória do Senhor. Amém, igreja? E aqui a gente tem uma ideia do que acontece com o processo de conversão na nossa vida, irmãos. Nós somos chamados a viver uma nova vida, de acordo com as orientações de Deus. Mas chega um momento
ao longo da história em que a gente começa a negociar, em que a gente começa a pensar assim: poxa, eu não preciso ser tão radical assim. Acho que esse pastor Fábio aí está muito radical, ele está meio, né? Esse negócio aí, tá bom aqui, ó, agora a gente está no templo novo. Olha que delícia, que espaço maravilhoso nós temos aqui. Vamos ficar por aqui mesmo, está gostoso aqui. Irmãos, cuidado com esse tipo de pensamento. Deus havia feito uma promessa de que o povo herdaria a terra, mas a permanência na conquista dependeria da atitude de obediência. Permanecer na conquista depende de uma atitude de obediência. Queridos, o desafio não é conquistar. O desafio é permanecer na conquista. Você está entendendo isso, meu irmão? Irmãos, eu valorizo muito quando eu leio a Bíblia e eu vejo a palavra assim constante. O apóstolo Paulo, orando aos Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: que o Senhor conduza vocês ao amor de Cristo e à constância. Queridos, precisamos ser constantes em nome de Jesus. Eu quero, queridos, mais daquilo que Deus prometeu sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu não abro mão daquilo que é promessa de Deus na minha vida. Eu vou perseverar, eu vou continuar em nome de Jesus. E aqui, irmãos, a gente tem essa lição tão especial, a lição que nos leva ao entendimento da necessidade de perseverança. Quantos já viveram experiências com Deus? Quantos já viveram experiências de libertação? Já foram abençoados pelo Senhor, mas não permaneceram diante das lutas. O texto que nós lemos fala de um quadro de opressão, e era uma opressão dura, que durava 20 anos. As lutas vieram. Por que essas lutas vieram? Porque uma geração se levantou que tinha se esquecido das orientações do Senhor. Pais que estão aqui, pela manhã eu fiz também esse destaque. Não deixe de comunicar aos seus filhos os feitos do Senhor. De geração em geração, nós somos desafiados a comunicar aquilo que o Senhor está fazendo. Acontece, irmãos, veja bem, Juízes capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito eu fiz vocês subirem. Eu vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Vós, porém, ele diz, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Queridos, enquanto estavam sob a liderança de Josué, aquele povo estava avançando. Agora, longe dos olhos do seu líder, as tribos estão fracassando. Olha aqui, irmãos, tem uma lição preciosa. Às vezes as coisas caminham bem quando a gente está perto do pastor, mas quando a gente está lá em casa, vamos pensar na ideia das tribos aqui como famílias. Às vezes quando a gente está em casa, quando a gente deveria pôr em prática tudo que nós temos aprendido neste lugar, as coisas não avançam. Meu irmão, em nome de Jesus, é tempo de tudo aquilo que nós estamos recebendo do Senhor nesse lugar transbordar dentro da nossa casa, transbordar no local do nosso trabalho. Por onde nós passamos, nós somos chamados a transbordar aquilo que temos recebido do Senhor. Esse povo que recebeu tanto de Deus, ele não dá prosseguimento ao processo de conquista que Deus determinou que eles vivessem. Deus disse claramente: quando vocês entrarem na terra, derrubem os altares, não negociem, exterminem os inimigos, não abram mão de uma conquista absolutamente completa. Acontece, amados, que o povo, as tribos que agora estão distribuídas na terra prometida, eles não dão sequência a esse processo de conquista. E aí, irmãos, as coisas se complicam. Porque quando você não dá prosseguimento ao processo de conquista, você é levado à opressão. A opressão de Juízes capítulo 4, a opressão de Jabim, a opressão de Sísera, esse comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, ela está acontecendo porque o versículo 1 está dizendo: eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Eles voltaram a práticas que deveriam ter sido abandonadas. Aqui nós estamos falando do povo de Deus, um povo que embora tenha promessa, um povo que embora
tenha visto Deus operar maravilhas, eles estão se esquecendo das orientações do Senhor. E isso é extremamente grave, e isso gera prejuízo. Amados, em nome de Jesus, não podemos perder de vista as promessas que Deus nos fez. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Queridos, não tire os olhos dele. Considerando o tamanho da oposição que ele enfrentou, mantenha os olhos nele, para que você não desmaie, para que você não pereça, mas que você permaneça em nome de Jesus. Esse povo agora está sendo terrivelmente oprimido pelo inimigo. E quantas pessoas que estão no nosso meio, que já viveram grandes experiências com o Senhor, mas que hoje talvez estão sofrendo opressões. Irmãos, as opressões, note bem isso, porque é isso que nós estamos percebendo à luz da palavra de Deus. A opressão que o povo está sofrendo se dá por conta da falta de comprometimento com uma aliança que foi feita anteriormente. Quantos aqui têm uma aliança com o Deus de Israel, com o Deus Todo-Poderoso? Meu irmão, em nome de Jesus, permaneça fiel a essa aliança. Se você não honrar essa aliança com Deus, a consequência será de opressão. E sabe quem entrega o povo à opressão? O próprio Deus. É Deus quem entregou o povo à opressão dos inimigos. Porém, queridos, a Bíblia diz no Salmo 105, versículo 24, que Deus torna fecundo o seu povo, e eles se tornam mais fortes do que os seus opressores. Eu quero declarar aqui nessa noite, pastor Fábio, em nome de Jesus, que neste lugar, o Senhor levanta um povo fecundo. Esse lugar é terra fértil. Vocês vão continuar multiplicando vida aos arredores, e o Senhor os fará mais forte do que os seus opressores, em nome de Jesus. E ser mais forte do que os opressores significa concluir o passado. Significa, meu irmão, uma vida bem resolvida. Há muitas pessoas que estão entrando numa aliança com Deus, mas elas ainda não resolveram as questões do seu passado. Meu irmão, não jogue para baixo do tapete as vergonhas do seu passado. Apresente diante do Senhor. Confesse aos seus líderes. Confesse àqueles que o Senhor tem colocado para velar pela sua alma. Meu irmão, em nome de Jesus, eu chamo você a ser completamente livre para a glória do Senhor. Há pessoas que estão oprimidas por questões mal resolvidas. Questões mal resolvidas num passado talvez não muito distante. Questões mal resolvidas em relação à vida financeira. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas que servem a Deus, às vezes são líderes, às vezes são pessoas que já têm um longo tempo de caminhada na igreja, fazem parte de ministério, mas estão com a vida financeira arrebentada. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que ter uma vida financeira abastada significa que esse problema está resolvido. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos os princípios de Deus que devem reger a nossa vida financeira. E uma das características, queridos, que representa saúde na vida financeira é a generosidade. Sabe, irmãos, nós somos chamados no nome de Jesus a sermos generosos. Nós somos chamados a ofertar, nós somos chamados a entregar. Como já foi dito aqui, o pastor Fábio mencionou, nós não somos servos do dinheiro, mas o dinheiro se torna servo. Porque quem domina sobre nós é o Senhor. E é Ele quem é o dono de absolutamente tudo. E há pessoas, queridos, que não têm valorizado uma vida financeira saudável. Sabe, há pessoas que estão levando o nome de Jesus, mas estão envergonhando o nome de Jesus, devendo por aí. Meu irmão, em nome de Jesus, que essa opressão seja arrancada da sua vida, a partir de um conserto com Deus. Deus deseja, querido, nos trazer a um lugar de conserto, a um lugar de retidão, e para isso muitas vezes Ele precisa moer a gente. Eu passei, queridos, por um processo intenso, de um moer de Deus. Eu e minha esposa, há 11 anos atrás aproximadamente, nós tentamos um negócio. A gente tentou abrir um negócio lá na cidade de Rolândia. Irmãos, não deu certo. Não deu certo.
A coisa foi de mal a pior. E de repente, em pouco mais de um ano, a gente se viu numa dívida extremamente grande, difícil demais de se resolver. Ah, queridos, Deus tratou a nossa vida. Foi um tempo em que o Senhor moeu a gente, e a gente se via oprimido por aquela situação. Eu me lembro de momentos em que eu chegava em casa e eu não tinha outra coisa a fazer senão chorar. Sabe, irmãos, foram anos passando por esse processo, mas pela graça de Deus, o Senhor estabeleceu sobre nós a cura no nosso interior. Nós fomos tratados por Deus no meio dessa situação, nós fomos livres da opressão, o Senhor nos deu vitória, e hoje, queridos, eu posso olhar nos teus olhos e dizer, nós somos livres para a glória do Senhor. Não tem nada melhor do que ser livre nessa vida. Você concorda com isso, meu irmão? Não tem nada melhor do que ser livre. Mas há pessoas que estão aprisionadas, há pessoas que estão envolvidas em questões familiares, sabe, complexas. Sabe, irmãos, às vezes o casal está vivendo a sua vida, mas sabe o que acontece? Uma vida mal resolvida, o ambiente familiar mal resolvido. Sabe quando o casal permite que familiares de cada um se envolvam na intimidade do lar? Isso fala de uma vida mal resolvida. Aí começa a intromissão, né, do cunhado, da cunhada, do sogro, da sogra. A vida do casal vai virando um embaraço. Já não há mais acordo em praticamente nada. A educação dos filhos também começa a ser comprometida. E aí, irmãos, a vida está uma bagunça. E por conta de não obedecermos aquilo que o Senhor estabeleceu como princípio para a vida da nossa família, nós acabamos oprimidos. E essa opressão tem dominado muitos e muitos lares. Eu chamo você nessa noite, em nome de Jesus, a parar e perceber aquilo que possa estar oprimindo você. E no nome de Jesus, há poder neste lugar, nessa noite, para libertar você para a glória do Senhor. Eu quero chamar você a se envolver nesse processo de conquista. Sabe, irmãos, não dá mais. Os dias que nós estamos vivendo não nos permitem mais sermos espectadores daquilo que Deus tem a fazer. O Senhor está nos chamando a sermos seus amigos. Ele diz lá em João capítulo 15, eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Isso significa, queridos, que além de servir, nós agora entendemos quais são os planos de Deus para essa geração, para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E isso começa a partir de um agir libertador de Deus dentro da tua casa, da tua família, do teu casamento, da tua relação com os teus filhos, em nome de Jesus. O Senhor quer curar as famílias nesses dias. E não há nada melhor, queridos, do que vermos o Senhor curando a nossa casa. Ah, queridos, há pessoas oprimidas pelos vícios. Sabe, quando um dos cônjuges se envolve em qualquer tipo de vício, os conflitos se iniciam. E é importante entender, irmãos, que todo comportamento repetitivo, ele representa um vício. Às vezes a gente pensa em vício, a gente vai logo pensar no quê? No cigarro, no que mais? Na bebida alcoólica. Mas, irmãos, às vezes há um comportamento repetitivo dentro da tua casa. Às vezes há uma síndrome, né? Nem sei se existe isso, mas uma síndrome do coitadinho, né? Sabe, aquela esposa que se acha sempre a menor, a desprezada, a coitada. Aquele marido que talvez por conta de um histórico difícil, de vida profissional, ele se acha incapaz, ele se acha um perdedor. Sabe, irmãos, a repetição desses comportamentos, isso vai gerando prejuízo. E o Senhor quer nos libertar em nome de Jesus. De tudo aquilo que possa nos oprimir. Satanás não prevalecerá, porque nós nos levantamos para permanecer em fidelidade ao Senhor. Nós nos levantamos para nos lembrar da promessa que Deus fez. E é justamente isso. E aí você vai comigo um pouco à frente, no texto de Juízes capítulo 4. Nesse tempo de grande opressão, olha o versículo de número 6. Se levanta uma mulher, vamos no versículo 4, Juízes 4:4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E aí, irmãos, olha só, o tempo era difícil. Sísera, Jabim estavam oprimindo duramente. E o exército deles era poderoso, 900 carros de ferro. Irmãos, o inimigo era forte. E aí, no meio desse desafio,
Débora se levanta, e o versículo 6 diz: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Olha aqui, irmãos, Débora se levanta para dizer: ei, nós temos uma palavra de Deus nesse tempo de opressão. Queridos, quando a opressão bater a sua porta, quando a opressão chegar na tua família, ou essa pressão interna aumentar dentro de você, lembre-se daquilo que o Senhor declarou a teu respeito. Débora se levanta com voz profética. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de levantarmos voz profética, é tempo de declararmos as promessas que Deus fez. Isaías capítulo 63, a Bíblia diz que a escuridão cobre a terra, a escuridão cobre os povos, mas sobre ti resplandece a luz do Senhor. É tempo de nós nos lembrarmos, queridos, que embora os dias sejam difíceis, nós temos promessas de Deus, e as promessas que Deus fez, elas se cumprirão em nome de Jesus. É isso que Débora faz. E sabe o que me chama a atenção em Débora? A Bíblia diz no capítulo 5, no versículo 7, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Você vê Débora apresentada como profetisa, como esposa, como mulher que por certo tinha as suas responsabilidades dentro de casa, como todos nós aqui devemos ter. Mas embora com uma vida que a gente pode entender, uma vida corrida, ela tinha tempo para ouvir aquilo que Deus estava falando a respeito do seu povo. E ouvindo o que Deus falara a respeito do seu próprio povo, Débora se levanta. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, mesmo que você tenha uma vida corrida, mesmo que você seja intenso em tantas coisas, sabe, em tantas responsabilidades ao longo da tua semana, isso não é impedimento para que você se levante onde você está e seja a voz profética em nome de Jesus. O Senhor quer levantar você onde você foi plantado, Ele quer te levantar, meu irmão. É isso que Ele fez com Débora, e é isso que Ele continua fazendo nos nossos dias. Débora tinha muitos afazeres, mas ela se levanta para lembrar aquilo que Deus prometeu em relação ao seu povo num tempo de dificuldade. E aí, irmão, você segue o texto, porque o que eu percebo na vida dessa mulher é que mais do que um discurso, ela tem prática. E aí, irmãos, eu me lembro da igreja dos Tessalonicenses, porque esse é um destaque que o apóstolo Paulo dá sobre aquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que tinha uma fé operosa. E eu creio que eu estou diante de uma igreja assim, para a glória do Senhor. Eu creio que aquilo que vocês têm declarado deste púlpito e nas ruas dessa cidade, desses lugares, desses bairros que estão aqui cercando vocês, eu creio que não é apenas um discurso, isso é uma verdade. Débora, queridos, perceba comigo, ela desafia Baraque, ela diz assim: ora, Deus não disse algo a nosso respeito, vamos em frente, Baraque. Aí Baraque diz assim: se você for comigo eu vou, porém, se você não for comigo eu não vou. Eu não sei, mas talvez Baraque aqui ele estava um pouco inseguro. E aí Débora responde assim, aquela que se levanta para declarar, ela diz assim: certamente irei contigo, aleluia. Olha aqui, irmãos, Débora não tem só um discurso, ela tem vida. Ela está praticando porque ela crê. Irmãos, quando nós cremos de todo o nosso coração, quando nós cremos de verdade que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, a gente se lança, irmão. Eu creio que Deus tem uma obra para realizar no sertão nordestino. Essa obra já está acontecendo, meu irmão. Não é porque eu estou indo para lá que a obra vai começar, essa obra está acontecendo. Sabe por quê? O plano é de Deus, é Ele quem está fazendo. E porque eu creio que Ele está fazendo, eu estou me apresentando com a minha família para dizer: Senhor, eu quero fazer parte do Teu plano naquele lugar. Porque eu creio que Ele tem algo a fazer, Ele tem algo a fazer neste lugar. E eu chamo você a submeter a sua vida a este plano glorioso do Senhor e se envolver na conquista em nome de Jesus. E aí Débora então, ela diz: certamente eu vou. E aí, irmãos, olha o versículo 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te,
porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Olha aqui, agora o povo, Débora, Baraque, eles estão alinhados de acordo com aquilo que Deus deu como orientação. Nós não podemos sair para a batalha sem orientação de Deus. Precisamos orar, precisamos ouvir o que Deus tem a dizer no meio da correria da vida. Débora, com muitos afazeres, ouve, por isso declara em fé, por isso se envolve. E ela diz então a Baraque: dispõe-te, estamos alinhados com o querer de Deus, então vamos nos dispor, chegou o dia da nossa vitória. E aí, irmãos, o versículo 15 diz: e o Senhor derrotou a Sísera. Olha aqui, igreja, em nome de Jesus, Débora, Baraque, mais 10.000 homens se dispõem, mas quem dá a vitória é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus só está em busca da nossa disposição, igreja. Não se preocupe, porque quem vai estabelecer vitória é o Senhor. É Ele quem vai agir em teu favor. É Ele que vai restaurar a tua vida, a tua família, a tua história. É Ele que é poderoso, meu irmão, para dar a você um futuro glorioso na presença dEle, com um passado bem resolvido. Ah, irmãos, é liberdade, o Senhor, é para a liberdade que o Senhor nos chamou. Seja livre em nome de Jesus. Envolva-se nesse processo de conquista, como Débora se envolveu. E à medida em que ele se dispõe, é o Senhor quem age. E aí, queridos, de uma forma gloriosa, esse comandante do exército que estava oprimindo duramente. Olha aqui para mim, igreja, essa opressão já durava 20 anos. Há tantas pessoas que estão vivendo um problema crônico de muitos e muitos anos. Há tantas pessoas que estão a ponto de desistir. Sabe, irmãos, esses dias de pandemia têm sido dias em que as emoções, sabe, está tudo assim, sabe aquela coisa, né? Acho que está todo mundo desse jeito. Mas sabe, irmãos, mais do que nunca, o Senhor deseja revelar a nós a sua glória. Por isso, em meio a tantos transtornos, vamos ouvir o Senhor. O Senhor está nos chamando a atenção, Ele está querendo falar conosco, para que nós possamos, alinhados por Ele, partir para a batalha, sabendo que é Ele quem vai nos conceder a vitória. E aí você vê, a partir do versículo 17, que Deus estabelece vitória de uma forma maravilhosa. Jael matou Sísera. Jael, que nem faz parte do povo de Deus, mas Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. O fato é que a promessa dEle vai se cumprir em nome de Jesus. E aí, irmãos, no meio desse contexto de opressão, em que Débora se levanta, mais do que um discurso, ela se levanta para agir, para guerrear. Você vai perceber que existe um relato no capítulo 5, no Cântico de Débora, que demonstra qual foi o nível de envolvimento do povo com a batalha. E eu quero perguntar para você nessa noite, qual é o nível de envolvimento que você tem tido com a obra de Deus? Débora se dispõe, Baraque está junto, 10.000 homens estão alinhados para a batalha, o Senhor estabelece vitória. E aí então, nesse contexto que transforma a opressão em alegria, e Deus é especialista nisso, amém, queridos? Deus é especialista em transformar aquilo que nos oprime, aquilo que nos aperta o coração, aquilo que nos entristece. Às vezes você está numa batalha espiritual intensa, Deus é poderoso para transformar, para reverter e para alegrar o teu coração e colocar nos teus lábios um novo cântico. Débora, depois dessa vitória maravilhosa, ela canta. Olha o que diz o versículo, capítulo 5, versículo 1. Naquele dia, qual dia? O dia em que o Senhor estabeleceu vitória. Cantaram Débora e Baraque. E aí, irmãos, o que se segue no capítulo 5 de Juízes é um cântico, conhecido como Cântico de Débora. E aí eu quero que você veja comigo a partir do versículo 14. Olha o que diz esse cântico. De Efraim
cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de comando. Aí olha a partir do versículo 15, queridos, veja só que relato interessante nós temos aqui, e eu quero que, olhando para esse texto, nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida. Diz assim: também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Então nós temos aqui a tribo de Issacar, eles estão juntos, eles estão envolvidos, certo? Eles foram com Débora, eles seguiram Baraque, eles caminharam em direção à batalha, para o vale. Aí olha só o que diz sobre os de Ruben: entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Enquanto os de Issacar estão acompanhando a batalha, os de Ruben estão distraídos, ouvindo flauta, discutindo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz para Timóteo: cuidado com falatórios inúteis. Sabe, irmãos, quem muito fica discutindo, quem muito fica falando, quem muito fica pensando, sabe, queridos, não se envolve com o processo de conquista, abandona o processo de conquista e se torna alguém oprimido pelo inimigo. Em nome de Jesus, que nós não sejamos como os de Ruben, distraídos, discutindo sobre sei lá o que. Aí o versículo 17 diz: Gileade ficou da além do Jordão. Ah, irmão, Gileade não avançou no processo, Gileade ficou pelo caminho. Sabe, queridos, a promessa era atravessar o Jordão. Gileade fica, Gileade não avança. Há muitos que interromperam o processo de Deus na sua vida. Eu chamo você hoje a se voltar novamente para os trilhos do amor de Deus, para os trilhos do propósito que Deus tem para a tua história. O Senhor quer trazer você de volta para se envolver com a batalha em nome de Jesus. Não pare pelo caminho, para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus porque depois de 2 anos e alguns meses, revê-los me inspira, porque eu vejo mais do que nunca a glória do Senhor ardendo no coração de vocês. E eu quero que vocês se alegrem comigo também, porque a glória do Senhor continua ardendo no nosso coração. Vamos permanecer, igreja, não vamos ser como os de Gileade que ficaram pelo caminho. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Dan, por um período, ficou localizado num lugar próximo ao mar Mediterrâneo. Talvez aqui essa referência aos navios de Dan fosse porque Dan estivesse envolvido com negócios. Às vezes, irmãos, nós somos impedidos de participar da obra de Deus porque nós temos muitos negócios, temos muitas atividades importantes, e aí então não dá para eu caminhar junto com a célula, não dá para eu me envolver com a liderança, eu não posso me envolver nesse processo porque eu estou muito atarefado, eu tenho os meus negócios, eu tenho os meus carros. Dan tinha os seus navios, eles não se envolveram, ficaram detidos pelos negócios que tinham. Aser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. A Nova Versão Internacional diz assim: Aser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. Aser é o tipo que, né, chega o fim de semana, fala assim: não, pastor, eu vai lá não, estou indo para a praia, aqui vocês estão pertinho aqui, né? Descer aqui, vou descer para o litoral, vou curtir um fim de semana lá. Fica só curtindo, sabe, irmãos? Fica só curtindo, aquele turista, né? Aí, irmão, na hora que a coisa aperta um pouquinho, aí se aproxima, chega na igreja, aí começa a buscar a Deus, mas aí a hora que resolve as coisas, aí volta para o litoral. Não está disposto a se envolver porque quer descansar, quer botar a perna para cima. Não tem envolvimento porque continua distraído. Mas aí, queridos, eu quero encerrar essa palavra chamando vocês para serem como os de Zebulon. Porque no tempo da opressão, Deus levantou aquela mulher chamada Débora, alinhada pelo Senhor, com Baraque. Eles se colocam em linha de frente de batalha. E entre estes que fazem parte
Dessa linha de frente estão os de Zebulon. E olha só, versículo 18. Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. O Senhor deseja levantar gente que tem coragem para expor a sua vida à morte. Sabe, irmãos, são pessoas que podem declarar aquilo que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que se cumpra em mim o ministério que o Senhor estabeleceu para que eu viva. Meu irmão, em nome de Jesus, o nosso chamado é nos envolvermos com esta obra do Senhor, de tal maneira que, mais importante do que a nossa própria vida, seja o cumprimento do seu propósito na história, em nome de Jesus. Escute bem, irmãos, eu creio que nós declaramos aqui hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, os últimos dias são dias difíceis. Como nós já mencionamos aqui, o profeta Isaías declara que a escuridão cobre a terra. Virão tempos difíceis. Por isso o Senhor está levantando gente como os da tribo de Zebulon. Gente que ama mais o Senhor do que a sua própria vida. Gente que está disposta, se necessário for, morrer pela causa do Evangelho. É esse o chamado, meu irmão. É esse o chamado. O chamado é para se envolver de tal forma que não exista nada mais importante do que dedicar a vida ao Senhor. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero ler esse texto para nós orarmos nessa noite em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler esse texto e eu vou chamar você a oração, porque no nome de Jesus, o Senhor deseja que nós estejamos envolvidos nesse processo de conquista. Olha só, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Aí diz assim o texto: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Queridos, se necessário for, nós estamos dispostos a derramar sangue por esta causa. Você sabia que existe uma igreja sofredora nos nossos dias? Você sabe disso? Existe uma igreja que cresce em países onde os cristãos são duramente perseguidos. E essa igreja tem crescido com oração e com muita coragem. E deixa eu dizer para você, meu irmão, os nossos dias são dias de martírio. Apocalipse capítulo 6, por ocasião do 5º selo, a Bíblia diz que ainda não se completou o número dos mártires, aqueles que morrerão por esta causa. Será que nessa noite o Senhor tem neste lugar homens e mulheres que estão dispostos a morrer pela causa de Cristo? Será que nessa noite o Senhor encontra aqui corações dispostos a se envolver na conquista que Deus tem, crendo na promessa e vivendo para o cumprimento dessa promessa? É esse o chamado que o Senhor está nos fazendo nesses dias. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, como Débora entendeu, simplesmente se disponha. E é o Senhor quem vai dar a vitória em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Glória a Deus. Ah, Senhor. Até onde você está disposto aí, meu irmão? Quais são as desculpas que a gente tem dado para não se envolver? Sabe, eu vejo aqui um povo muito envolvido. Mas, meu irmão,
Que o teu envolvimento seja fruto de uma convicção, de algo que o Senhor está por fazer, que é glorioso, grandioso, poderoso, maior do que o que nós podemos pensar ou imaginar. E aí então, meu irmão, com os olhos fixos, eu quero chamar você não apenas a se envolver, entenda isso, porque o chamado não é para conquista, o chamado é para permanecer. Sabe, irmãos, mais do que se envolver, o Senhor está nos chamando a permanecer. Talvez você já está tão envolvido, talvez você já está tão dedicado, mas irmão, eu não sei qual o próximo capítulo da tua história. Talvez amanhã você possa estar enfrentando um dos maiores desafios da tua vida, e aí a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você vai permanecer? Você vai continuar? Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo para que sobre este lugar o Senhor derrame sobre nós, Pai, um espírito, Deus, de fortaleza, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, como a tua palavra nos diz em Isaías capítulo 11, Senhor, eu clamo, Deus, para que esse espírito de fortaleza seja derramado sobre este lugar, Pai, e que neste lugar o Senhor levante homens e mulheres como os filhos de Zebulon. Gente que está disposta, que expõe a sua vida ao risco de morte por amor ao Senhor. Não, eu não vou lá naquele lugar porque lá é muito perigoso. Não, fica calma, não é assim. É assim sim, meu irmão, é assim sim. O Senhor está chamando você a expor a sua vida em nome de Jesus. E eu faço a você um chamado nessa noite. Se você deseja dizer: Senhor, conta comigo, eu vou permanecer. Se você deseja mais uma vez diante do Senhor reafirmar o teu compromisso, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus, para que caia sobre nós uma nova porção do Espírito Santo de Deus, um óleo fresco que o Senhor tem a derramar, que vai renovar as suas forças. E nesses dias, que ainda são dias de pandemia, o Senhor vai usar a tua boca, e como Débora, você será a voz profética num tempo de opressão, em nome de Jesus. Fique de pé no teu lugar, e se você deseja dar uma resposta, vem à frente. Nós vamos cantar ao Senhor, e o Espírito Santo tem liberdade para mover neste lugar. Vai orando, igreja, vai clamando, vai apresentando a tua vida. Dispõe-te, é o Senhor quem vai lutar por nós. Aleluia, Jesus. Me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vai apresentando o teu coração, igreja. O que está oprimindo você? Talvez você ainda está envolvido, embaraçado em questões do teu passado. Talvez você já teve sim oportunidades para confessar pecados e você ainda não fez. O Senhor está chamando você a uma libertação completa em nome de Jesus. Seja livre, meu irmão. Desfrute dessa oportunidade que o Senhor está te dando.
Rompa com o passado que quer prender você, que quer oprimir você, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que os 20 anos de opressão de Jabim e Sísera se transformaram em 40 anos de liberdade e de prosperidade na vida do povo de Deus. O Senhor vai transformar aquilo que te oprime num testemunho glorioso, e esse testemunho não é para o seu bem-estar, é para que o nome dele seja glorificado. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, vamos orar, continue orando. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, e em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe até quando nós vamos permanecer fiéis? Sabe até quando nós vamos permanecer envolvidos na conquista? Até o dia da revelação de Jesus Cristo. Pai, eu clamo nessa noite, Deus, em favor dos meus irmãos e irmãs. Senhor, muito obrigado pela glória que o Senhor tem revelado neste lugar, Deus. Pai, eu te dou graças, Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem feito, Pai, neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua graça que tem sido derramada. Obrigado, Pai, porque essa igreja tem sido enriquecida na palavra, no conhecimento. Obrigado, Pai, porque o testemunho de Cristo está sendo confirmado neste lugar, através desta igreja. Senhor, eu clamo, Pai, para que eles sejam guardados, preservados, irrepreensíveis diante do Senhor, Deus, e que não falte nenhum dom, Senhor. Pai, distribui dons, Deus, distribui dons, Senhor, distribui, Senhor, entrega dons àquele que tem clamado ao Senhor. Senhor, entrega dons àquele que tem clamado ao Senhor. Você que tem pedido um dom ao Senhor, levante a sua mão bem alto. Você que tem colocado isso diante do Senhor: Deus, concede-me dons.
Pai, entrega nessa hora em nome de Jesus, Deus. Senhor, que não falte os dons, Pai, no meio deste povo, Senhor, para que eles possam aguardar a revelação de Jesus Cristo em fidelidade, Senhor. Eu clamo, Deus, para que essa igreja seja a voz profética, Senhor, neste lugar, nesta cidade tão importante do nosso país. Ah, Deus, nós estamos num lugar tão importante, Senhor. Senhor, nós estamos num lugar que influencia todo o nosso país, Deus. Senhor, as coisas que acontecem aqui afetam, Senhor, a realidade dessa nação. Por isso eu clamo, Senhor, para que um novo tempo venha. Um tempo em que a voz profética vai ecoar e as promessas se cumprirão, e o que acontece neste lugar vai ecoar por esse Brasil como um destaque de que o Senhor está operando neste lugar, Deus. Faz isso acontecer, meu Deus. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cumpre a tua palavra, Senhor. Tudo que nós queremos fazer nessa noite é dispor a nossa vida, Senhor. Senhor, nós queremos declarar, Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Que essa igreja, Senhor, continue sendo um instrumento do Senhor neste lugar, em Moçambique, no Nordeste e em tantos outros lugares para onde o Senhor os enviar, Pai. Ah, Deus, e ainda que nós não estejamos em lugares tão distantes, que na nossa rua, na nossa vizinhança, nós possamos, Deus, manifestar os dons que o Senhor tem a nos conceder em nome de Jesus. Cumpre, Senhor, a tua promessa e levanta aqui um povo disposto a, se necessário for, derramar o seu próprio sangue por esta causa. Em nome de Jesus, Senhor, é o nosso clamor nessa noite. Agradecidos pela tua fidelidade, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua bondade. Tu és a nossa fonte, Senhor. Ah, Senhor, obrigado por essa fonte, Pai, que não para de jorrar sobre nós. Essa semana eu ouvi uma canção que ficou muito forte no meu coração, um momento de ministração, que dizia assim: toda fome saciada, tua beleza revelada, e o melhor sempre tem mais. Sabe, irmãos, o Senhor pode saciar a sua fome, o Senhor pode revelar a sua beleza, mas mesmo que você tenha vivido coisas extraordinárias, eu quero dizer para você, tem mais. Continue, permaneça à sombra do Altíssimo. Descanse neste lugar. Disponha a tua vida, e o Senhor vai cumprir a sua promessa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês de coração. Eu amo vocês. Eu amo a IPI do Parque Brasil. Vocês estão no meu coração. E eu vou lá para Petrolina, irmãos, como o pastor aqui disse, em nome de Jesus, em breve. Nós estamos indo. O Senhor vai nos conduzir. Mas em breve, nós vamos estar juntos lá, pastor, naquele sertão, entrando naqueles povoados. Hoje são cerca de 7.000 povoados no sertão nordestino, que não conhecem o Jesus Cristo da Bíblia. E nós queremos, no nome de Jesus, ser instrumentos dessa verdade naquele lugar para a glória do Senhor. Quem topa, irmão? Levanta a mão. Olha aí, olha aí. Amém? Para a glória do Senhor. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a glória. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só queria chamar a Juliana para vir aqui. Chama a minha esposa também, por favor. Pode se assentar. Irmãos, eu não posso deixar de agradecer demais, pastor Fábio, Flávia, pela acolhida, né? Muito bom estar ali com eles. E agradecer também o seu Zaqueu, a nossa irmã Neuza, né? Hoje nós almoçamos lá, foi maravilhoso. Meu Deus, aquele nhoque estava fantástico. Deus abençoe muito a vida de vocês.
Deus abençoe também o Rafael, Damares, Murilo. Deus abençoe a Júlia, Deus abençoe o Pedro. Que família preciosa. Louva a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo carinho e pela acolhida. Queridos, nós vamos orar pela vida do casal, porque eu sei que isso será feito lá em Rolândia, né? Oh, glória, então nós estamos antecipando um pouco aqui, porque eu creio que essa palavra se cumpriu na vida de vocês, essa disponibilidade, essa disposição para se envolver na conquista. Sinceramente é mais fácil ficar em casa, é mais fácil ficar em Rolândia, na capital do avivamento, não é assim que chama? Mas eu vi que Deus chamou, não foi simples, né? Foram alguns anos, porque nós estávamos lá em Minas Gerais há, 2 anos atrás, e o coração desse abençoado aqui já queimava por ir ao Nordeste, mas foi tanto desencontro, que eu tenho certeza que Deus chamou eles para estarem lá. E eu queria que nós estivéssemos orando por eles, orando para que Deus possa derramar mais e mais da sua graça, da sua unção, que Deus possa romper ainda mais naquilo que Ele já realizou, e que vocês possam ali serem mananciais de águas vivas no meio do deserto, que a sequidão seja arrancada, seja aliviada, seja saciada, e que a vida de Deus chegue ali por intermédio de vocês. Amém? Vocês topam se ajoelhar um pouquinho aí? Cadê os presbíteros? Vem cá, presbíteros. Fica de pé de novo, igreja. Queria que você orasse por eles. Eles são missionários que irão fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E nós já entendemos isso, a obra de Deus só é feita pelo poder do Espírito Santo. A obra de Deus só é realizada, ela só acontece quando nós estamos revestidos. Então vamos orar para que o Senhor nos revista mais, para que o Senhor os capacite mais, para que o Senhor derrame mais dons, para que o Senhor fale mais. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite abençoada, esse dia, esse final de semana. Pai, termos a vida do pastor Leandro, a sua esposa, mais perto de nós, nos fez amá-los ainda mais. E ter a certeza, Pai, de que o Senhor tem chamado, o Senhor tem convocado, o Senhor tem trazido eles, Pai, para essa conquista, para esse tempo, Deus, de ir adiante, de ir além, de romper. Pai, eu quero colocar a vida do teu filho nas tuas mãos, eu quero pedir, Espírito Santo, enche ele. Derrama, Espírito Santo, fogo, glória, unção, poder e autoridade. Pai, tantas vezes o teu filho vê esse desafio e pensa: Senhor, como será? Como começar? O que fazer? Senhor, mas que o Senhor possa falar com ele, o Senhor possa dar as estratégias a ele, o Senhor possa dar ousadia a ele, Pai, porque ele não fará aquilo que os homens querem, aquilo que talvez a denominação quer, ele fará o que o Senhor quer, e o Senhor dará a ele graça, poder e autoridade, para que eles ali, Senhor, possam romper, e que Pernambuco, Pai, a cidade de Petrolina, possa ser um começo, possa ser uma base, e que a partir dali, Senhor, grandes e grandes coisas possam acontecer naquele lugar. Pai, eu coloco a vida da Juliana nas tuas mãos. Senhor, eu sei que para ela talvez o desafio seja maior, deixar as casas, a cidade, deixar os pais, deixar, ó Deus, os amigos, a vida toda, Pai, ali naquela cidade. Pai, em nome de Jesus, honra, Senhor, esse posicionamento, honra, Senhor, esse coração, honra, Senhor, essa disponibilidade. Pai, que ela possa experimentar ali os melhores dias da sua vida, que ela não sinta, Senhor, falta de nada, que o Senhor possa derramar a tua graça, que o Senhor possa abraçá-la todas as manhãs, todas as noites, Pai, e que venha capacitação, Pai, capacitação do Senhor, dons espirituais, fogo do Senhor sobre a vida dela, Pai. Eu peço pelas meninas, nós não a conhecemos, mas que elas também sejam revestidas, Senhor, de vida, de unção do Teu Espírito. Pai, que esta família seja abençoada, que esta família seja guardada. Pai, que as portas se abram, se escancarem e que eles possam ser surpreendidos, Pai, pelo fazer do Senhor ali, por intermédio da vida deles, Pai. Derrama da Tua presença, derrama da Tua presença. Vai à frente deles, Pai.
entregamos eles em tuas mãos. Entregamos a IPI de Rolândia, Pai, entregamos o pastor Silas, entregamos o conselho da igreja. Pai, que eles sejam parceiros, intercessores, que eles estejam juntos, Pai, segurando as cordas, oh Senhor, e podendo estar perto, Pai, para que essa obra seja realizada, por o louvor da Tua glória, para a exaltação do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor aí com toda a sua força. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a vida do pastor Leandro, a vida da Juliana. Queria que você se assentasse. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar. Mas antes de encerrar, nós queremos saber se alguém nos visita pela primeira vez. Então eu queria ver aqui à minha esquerda. Tem alguém aqui primeira vez? Alguém que nunca esteve aqui na IPI? Amém. Opa, tem uma senhora ali, Deus abençoe. Muito bom que a senhora veio. Aqui também, primeira vez. Se vocês vieram com quem? O Espírito Santo trouxe? Amém. Então voltem mais vezes, são bem-vindas em nome de Jesus. Aqui no meio tem alguém, primeira vez? Tem um jovem ali, né, do lado do Rafa. Te entregaram ali, cara. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, volte sempre que você puder, é muito bem-vindo, tá bom? Fique firme com Jesus, Jesus te ama demais. Aqui à minha direita tem alguém, primeira vez? Sim ou não? Amém. Todos vocês que estão pela primeira vez, queria que acompanhassem o Alan, a Dani, são o nosso Ministério de Acolhimento. São 2 minutos, rápidos mesmo. Só queremos pegar os dados de vocês, os pedidos de oração, apresentar um pouco melhor como é a nossa igreja, que vocês possam voltar mais vezes. A nossa alegria é receber visitantes, então voltem, são bem-vindos em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar encerrando. Pastor Leandro, Juliana, Deus abençoe vocês, obrigado por atender o nosso convite, espero que seja a primeira de centenas, em nome de Jesus. Vão com Jesus, Jesus vá à frente de vocês, amém? Mande um abração para o pastor Silas, stand-up de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse dia abençoado. Pai, como é bom fazermos parte daquilo que o Senhor nos chamou. Como é bom, Senhor, sermos aqueles que estão continuando a Tua obra, escrevendo uma história, Pai, não apenas no aspecto humano, não apenas nas questões triviais do dia a dia, mas uma história sobrenatural, espiritual. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos enche dessa capacitação, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, aguça, Deus, a nossa sensibilidade, nos lembra, temos um propósito, temos um chamado, o Senhor nos salvou para que sejamos uma bênção e que o Senhor possa levar os teus filhos para esse tempo, Pai, uma semana abençoada, mas também uma semana de ser uma bênção, de ser luz, de ser sal, de ser igreja do Senhor na terra. Nos abençoa, nos leva em paz. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Se você está em casa, querido, querida, Deus te abençoe. Fique firme com Jesus. Em breve estaremos reunidos aqui juntos. Fica com Deus. Deus abençoe, irmãos. Vá em paz, não abrace ninguém. Jesus te ama, eu também. Deus abençoe. Tchau.